Olá aos alunos e alunas da plataforma Elencos Atualiza. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Nosso objetivo aqui é comentar as principais novidades, os julgados recentes sobre licitações e contratos públicos que compilamos no nosso boletim. A ideia é tirar daqui o essencial para a atualização e para o aprofundamento dos estudos, né? Vamos começar. Temos bastante coisa dos tribunais de contas, TCU e também TCS do Rio, Piauí, Espírito Santo, São Paulo. Exato. Vamos analisar esses entendimentos, focando bem nos conceitos, nas irregularidades que foram apontadas, principalmente em temas que a gente sabe que são sensíveis: responsabilidade, planejamento, execução de contrato. É um material rico para a prática. Perfeito. Começando rapidinho pelas notícias, para quem acompanha mais de perto. A PGA do Espírito Santo atualizou algumas minutas importantes, como de acordo de cooperação, e o TCE do Rio Grande do Norte publicou diretrizes sobre contratação temporária. Os links estão lá no boletim para consulta. Mas vamos ao que interessa mais para o dia a dia, os julgados. Isso. Começando pelo TCU, o boletim número 548 trouxe acórdãos relevantes. O 1590-2025, por exemplo. Ele ia forçar algo importante. Apresentar atestado falso já é fraude à licitação. E o ponto-chave, sabe, para declarar a inidoneidade, basta o dolo genérico. Aquela consciência de apresentar o documento falso. Não precisa provar a intenção específica de lesar, como lá no penal. Entendi. Isso exige mais atenção ainda na análise documental, né? Um deslize da empresa pode custar caro. E ainda no TCU, o Acórdão 1521-2025 trata da responsabilidade do parecerista jurídico, sempre um tema delicado. Sim, muito delicado, o TCU entendeu que o parecerista pode sim ser responsabilizado se o parecer dele, mesmo que seja só opinativo, né, se ele embasar um ato normativo que autoriza pagamento indevido e ainda contrariando jurisprudência já firme. No caso, era trabalhista. Mostra que a análise jurídica tem que ser cuidadosa, atenta às decisões dos tribunais superiores. Faz todo sentido. E sobre danos em obras, o Acórdão 3766-2025 do TCU. Tem uma metodologia interessante ali, né? Tem sim, para quantificar o débito em obras de pavimentação, quando a qualidade é inferior ao que estava no projeto, o TCU indicou que o cálculo pode se basear na redução da vida útil que era esperada. Ou seja, se o asfalto era para durar, digamos, 10 anos e por falha na execução só vai durar 5, o dano é essa perda. É uma forma bem objetiva de calcular. Bem prático. Agora, vamos para os TCS. No Rio de Janeiro, o Acórdão 0913-329025 falou de formalismo. O que ele diz exatamente? Ele bate na tecla do formalismo moderado, quer dizer, exigir firma reconhecida, cópia autenticada, sem uma justificativa clara de que aquilo não é necessário para evitar um risco real. Isso pode acabar restringindo a competição de forma indevida. O procedimento é um meio, né? Não um fim. Perfeito. E também no Rio, o Acórdão 018-800-2025. Esse é sobre licença ambiental. Exato. O gestor tem que analisar e justificar no processo se precisa ou não da licença ambiental para o objeto. E se precisar, o edital tem que ser claro sobre quando apresentar essa licença. É na habilitação, na assinatura, no início da execução. Precisa estar definido. É planejamento. Planejamento é a chave. E outros tribunais? Tivemos Piauí e São Paulo também, com pontos relevantes. Sim, o TCE do Piauí, no acórdão 6132025, validou o uso da tabela SINAP para preços de pavimentação. Isso quando não tem referência local de preço, especialmente se o dinheiro vem de um financiamento que exige o SINAP. Não seria legal usar nesse caso. E o TCE de São Paulo, bom, aí foi mais básico, apontou irregularidades numa dispensa para coleta de lixo, faltou a pesquisa de preços bem feita, faltou justificar por que escolheram aquela empresa e não demonstraram a vantagem da contratação. Erros clássicos de planejamento. Realmente o planejamento e a motivação aparecem muito nessas decisões. E falando nisso, vamos aprofundar um pouco mais agora um julgado específico. Vem do TCE do Espírito Santo e é super relevante para quem já está aplicando a Lei 14.133. Sim, um caso bem importante. Foi uma auditoria num pregão eletrônico lá da Prefeitura de Vitória. Era para comprar equipamentos de rede, um contrato de quase 60 milhões de reais. E o ponto central foi:
Cadê a análise de riscos? Aquela que a Lei 14.133 exige lá no artigo 18, inciso X. Certo. E qual foi a conclusão do TCE sobre essa análise de riscos? Ela é só mais um item no ETP ou no TR? Não, de jeito nenhum. E essa foi a grande definição do tribunal. A análise de riscos é uma etapa obrigatória e autônoma. Ela não é só uma seção do ETP, nem do termo de referência ou projeto básico. Ela fica ali, ó, entre o ETP e o TRPB. Os resultados dela vão alimentar o TR, claro, mas ela tem que ser feita com uma etapa separada, com seu próprio registro. Essa distinção é fundamental, então. E ela não se confunde com a matriz de riscos, né? Não, de forma alguma. O TCE deixou isso bem claro também. A análise de riscos do artigo 18 é feita lá no planejamento, antes de licitar. O objetivo é identificar ameaças à contratação como um todo. Já a matriz de alocação de riscos, lá do artigo 22, é outra coisa. Ela é uma cláusula do contrato e, na maioria das vezes, é facultativa. Ela serve para definir quem, se é o contratante ou o contratado, vai arcar com as consequências de certos eventos futuros durante a execução. São momentos e finalidades totalmente diferentes. E a análise de riscos só pode ser dispensada na contratação direta, pelo artigo 72, inciso I. Entendido. Ficou bem claro. E nesse caso concreto lá de Vitória, teve punição para o gestor por não ter feito análise de riscos? Olha, o tribunal reconheceu que foi irregular, o subsecretário de TI realmente omitiu essa etapa obrigatória, mas no fim a sanção foi afastada. O TCE levou em conta algumas coisas. O contexto de transição para a nova lei, que era recente, aparentemente o gestor agiu de boa fé, a interpretação da lei ainda gerava dúvidas e não ficou comprovado prejuízo ao erário nem erro grosseiro. Aí eles aplicaram o artigo 28 da LNDB, que manda analisar as consequências da decisão, o contexto. Mas o recado ficou, né? A análise de riscos é obrigatória. Um alerta importante mesmo. Bom, então, recapitulando rapidamente o que vimos hoje. A importância do dolo genérico na fraude, a responsabilidade que pode sim chegar no parecerista jurídico, vimos como calcular danos em obras pela vida útil, a questão do equilíbrio no formalismo, sem restringir demais, a necessidade de justificar bem as exigências ambientais e validar os referenciais de preços usados. Exato. E principalmente aprofundamos essa lição do TCE sobre análise de riscos na Lei 14.133. Etapa obrigatória, autônoma, feita no planejamento e bem diferente da matriz de riscos contratual. Fundamental isso. Mesmo que no caso concreto não tenha tido sanção, por causa das circunstâncias, o entendimento está firmado. Fica bem claro como essas decisões, né, elas impactam diretamente a prática da gestão de contratos, das licitações. E a plataforma Elencos Atualiza existe justamente para isso, para fazer essa conexão entre a teoria, a jurisprudência quente e a aplicação no dia a dia dos nossos alunos. E olha, para quem quer continuar nesse tema de modernização, de planejamento estratégico nas contratações, fica aqui uma sugestão. Assistam à aula Contratações Públicas para Inovação. É com o professor Rafael Fácio, já está disponível lá na plataforma. É um excelente próximo passo para aprofundar ainda mais os conhecimentos nessa área. Ótima dica. Por hoje, então, ficamos por aqui. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.